Então, galera, eu ainda não sei qual foi a pior parte do dia de ontem, mas eu começaria falando do Hang, Luciano Hang, dono da Havan, que foi condenado à prisão porque chamou um cara de esquerdopata e recomendou que ele fosse para Cuba. Mas você sabe o que é o mais louco? Não, se bem que o mais louco é ele ter sido condenado à prisão por causa disso. Tá, o segundo mais louco é que a mídia apenas noticiou. A mídia apenas disse: Hang foi condenado à prisão por ter chamado carinha de esquerdopata e sugerido que ele fosse para Cuba. Só isso. Por que não teve indignação? A mídia concorda com isso? Cara, o pior é que ela concorda. O processo de tornar o Brasil uma Venezuela tá tão acelerado que chegou nesse nível. Xingou de esquerdopata, cadeia nele. Isso não é só uma falência moral. Isso também é uma falência ética. E aqui eu tô falando dos juristas. Vocês estão tudo caladinho, né? Deve ser para salvar a democracia. Na mesma quarta-feira, nós ficamos sabendo que os meninos do Bumbum Livre estão sendo investigados pela Polícia Federal. Por quê? Vamos de notinha do MBL para descobrir. O MBL, na figura de Renan Santos, está sendo alvo de uma investigação da Polícia Federal pelo terrível crime de atentar contra a honra do atual presidente Dilma nas redes sociais. O pedido de inquérito foi protocolado por Flávio Dino, então ministro da Justiça, e tem como base um print de uma página de fake news utilizada para promover o PT, em que consta um título de uma live do MBL tratando da questão de mamães tirarem seus bebês da barriga no governo Dilma. Então, só para vocês entenderem, um perfil de extrema esquerda chamada Pesquisa Zed, eu acho que é esse o nome, e que bloqueia todo mundo. Eles acusam todo mundo da direita, ou até mesmo, como vocês podem ver agora, os isentões, acusam de um monte de coisas que eles acreditam serem reais. As pessoas estão bloqueadas, não tem como se defender, mas esse perfil é seguido por grandes personalidades da esquerda com influência política e judiciária. E aí esse perfil foi lá, fez uma postagem falando que o MBL, olha só, o MBL tava postando essa fake news aí para poder abafar as coisas que estavam aparecendo contra o Bolsonaro, e na época era o comecinho ali do caso das joias. Usou sua publicação para marcar o STF e pediu pro Alexandre: cadeia neles. Flávio Dino, na época ministro da Justiça, fez a denúncia à Polícia Federal, pediu a investigação, que acatou, e é onde nós estamos. O MBL disse que o governo Dilma era a favor tanto das mamães retirarem seus bebês, como também da mudança de gênero para pessoas mais novinhas. E eu fiquei me perguntando de onde será que o MBL tirou essa informação, né? Será que é da militância inteira do PT? Porque é isso que eles fazem, é isso que eles pensam, é isso que eles defendem. Mas não, dessa vez não foi com base na realidade. Na ocasião, estava sendo aprovada a Resolução 715 do Conselho Nacional de Saúde. Eu não sei se vocês lembram, mas foi um escândalo, porque dentro dessa resolução tinha coisas como facilitar não só que mamães retirassem os bebês de dentro de suas barrigas, como também a legalização do orégano, e que jovens, e aqui eu tenho que chamar de jovens, e que jovens de 14 anos pudessem começar a terapia hormonal para poder mudar o seu sexo. O Conselho Nacional de Saúde faz uma recomendação, e é essa recomendação que vai parar tanto no SUS quanto nos planos de saúde. Se o governo Dilma era contra tais atitudes, eles poderiam simplesmente revogar essa resolução. O que até o momento não aconteceu, porque eu fui até o site do Conselho Nacional de Saúde e tá lá, a Resolução 715 inteirinha. O Conselho Nacional de Saúde é uma estrutura do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem um ministro indicado pelo Dilma. O Ministério da Saúde é uma pasta do governo Dilma. Então assim, filhinho, Então, quando essa discussão estava em alta, foi quando a galera do MBL fez esse vídeo com essa postagem no Twitter e deu tudo isso aí que vocês estão vendo. Brazuela, filhote. Brazuela. Ai, Bárbara, eu não acredito que você tá aqui defendendo o MBL. Não. Eu tô dizendo que tudo isso é um absurdo e que isso aqui é transformar o Brasil numa Venezuela, num processo extremamente acelerado, porque eu tenho que ser coerente. Eu defendo a liberdade de expressão. E de forma alguma eu vou ficar aqui igual a galera do MBL comemorando a prisão ilegal do Felipe Martins. Ou comemorando a prisão do Roberto Jefferson fazendo coraçãozinho pro Alexandre de Moraes. Se eu fizesse isso, seria muita hipocrisia da minha parte, então não vai rolar. Mais um ponto eu achei muito curioso, e a pergunta que fica em meu coração peludo é:
Mas não era tudo igual? Certa vez, Kim Kataguiri foi até o plenário da Câmara para fazer esse discurso aqui. Atenção, ministro da Justiça, eu desafio Vossa Excelência, eu estou cometendo agora um crime contra a honra do presidente da República, que fica registrado nos anais da casa. Vagabundo, corrupto e quadrilheiro. Se tiver coragem, me processa que a gente vai discutir o mérito de cada uma dessas 3 acusações que eu faço ao presidente da República e ao filho do presidente da República no tribunal. Obrigado, presidente. E você sabe o que aconteceu com Kim? Nada. Ele deixou claro que estava ofendendo a honra do presidente da República e de seu filho, um senador da República, pediu que o ministro da Justiça o investigasse e desafiou. Faz aí, porque eu estou atentando contra a honra de vocês. Passado esse vídeo, rolou aquele negócio de é tudo igual, vota nulo, você votou Lulo. Parabéns. E aí você teve seu desejo realizado. Você atentou contra a honra do presidente e foi processado pelo até então ministro da Justiça. A reflexão que fica aqui é que pode ser que de fato não era tudo igual, né? E no meio de tantas arbitrariedades do judiciário que avançam muito, já que o Dilma, dias atrás, disse que, poxa, tristeza que eu não criei a Guarda Nacional, né? Poxa, eu queria tanto. Eu defendi a criação da Guarda Nacional, aquilo foi uma proposta minha. Eu queria criar uma coisa forte, uma coisa poderosa de fazer aquelas intervenções que a gente vê em filme americano de policial, sabe? Então, nós não conseguimos criar. Nos moldes bolivarianos. A mídia resolveu dar foco na tretinha entre o Maduro e o Dilma. E eles decidiram fazer isso chamando o Maduro de bolsonarista. É praticamente isso que eles fizeram. Maduro aos moldes Bolsonaro. Bolsonaro dá até uma zoada falando, Maduro is my friend. E isso aconteceu porque o Maduro deu as declarações de sempre, falas de um ditador. E por mais que a gente da direita sempre dissesse que Maduro era um ditador, era um cara mau, o Dilma tinha coragem de pegar pela mão e dizer isso aqui. Quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau? Muito, sabe? Muito. Mas Maduro é bolsonarista. Então o Dilma foi pressionado a se manifestar sobre as coisas que Maduro disse, o Maduro respondeu, aí tá nessa, eles estão brigados, como eles brigam. Porque o Dilma é um estadista e o Maduro um ditador, né? Como assim? Eles foram amigos até ontem. Eu não sei você, mas eu não caí nessa não, fiote. Deixa eu explicar umas coisas que aconteceram nessa semana que passou. Saíram matérias na grande mídia dizendo que o governo Dilma pressionou o TSE para que enviasse representantes para observar as eleições na Venezuela. O Maduro tá dizendo para todo mundo que vai ganhar. Só que as ruas da Venezuela é uma onda da galera da Maria Corina, aquela que foi tornada inelegível pelo Maduro. Você assiste e fala, acabou por você, fi. Só que vai que o Maduro ganha. O TSE ia estar lá nas eleições como observador. O que o TSE ia fazer? Ele ia validar a eleição com Maduro vencedor ou ele ia falar, não, pera? Ia ser uma situação muito constrangedora, vocês não acham? Pois é, mas essa situação foi totalmente resolvida, porque após essa briguinha do Maduro com o Dilma, que todo mundo acredita que é 100% real, o TSE avisou, não vou mais. Ela não vem mais. Muito conveniente, totalmente coerente e no fim todo mundo se deu bem. Menos o povo brasileiro, que tá com a gasolina acima de R$6, mas pobre não come gasolina, né? O câmbio também. Tá rumo aos R$6. Ontem foi 5,66. Mas pobre também não come câmbio. Tachad fez mais um de seus comentários maravilhosos. Quem não paga imposto vai ter que pagar. O imposto das brusinhas foi antecipado, começa sábado. E é uma sensação de economia de pandemia sem pandemia, né? É só o governo Dilma. Confia, a economia tá bombando. O Tachad disse. Dito tudo isso, chegamos no momento ápice do meu vídeo. Quantas vezes eu disse pra vocês que eu não era jornalista? E você sabe que nós estamos passando por uma crise ética e moral tão grande que eu vou ter que fazer o papel da imprensa. Eu vou ter que, pelo menos, questionar. Nos últimos tempos, é notório que a mídia se tornou não mais um veículo jornalístico. E aqui a gente tem que entender o que, de fato, um jornalista deve fazer. O jornalista, ele tem imunidade, ele tem uma proteção especial da lei, porque ele deveria atuar
questionando o poder público em favor do cidadão. Só que hoje o que nós assistimos em nome de uma ideologia, porque a mídia se tornou militante, e isso é um fato, são jornalistas atacando os cidadãos para defender o poder público. Tudo que o governo diz é replicado como se fosse uma verdade. Então, a sensação que fica é que são todos propagandistas de um regime. Não existe questionamento de dados. O governo falou, então essa é a verdade. E se você disser o contrário, o negacionista é você, e você está espalhando fake news, e eles esperam que você seja perseguido pela justiça. Galera, isso é muito assustador, porque a mídia é o quarto poder. Enquanto a maior parte da imprensa banca uma pessoa, um candidato, um político, omitindo as coisas que realmente acontecem, escondendo isso da população, ele fica relativamente blindado porque o assunto não propaga, não se espalha, não se torna aquele assunto que todo mundo está falando a respeito. Eles realmente escondem determinados acontecimentos por conveniência política e ideológica. E ontem foi um daqueles dias que o meu saco encheu. E não era a gota que faltava pro copo transbordar, porque esse copo transbordou tem muito tempo. Mas eu enchi o saco. Falei, cara, se eles não conseguem fazer o trabalho deles, alguém tem que fazer. E é o que eu vou fazer nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou fazer jornalismo pra vocês. De repente começam a aparecer várias matérias pra mim, me contando, e pra você também, que o Brasil deu um salto maravilhoso no combate à fome. Segundo as matérias relatam, e praticamente todas elas. Segundo as matérias, em 2022 o Brasil tinha 17 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar severa, que é a classificação para a fome. E aí, olha que coisa mais maravilhosa. Na quarta-feira a ONU divulgou o seu relatório sobre a fome e, segundo os políticos que a mídia replicou, esse relatório contava que das 17 milhões de pessoas que nós tínhamos em 2022 passando fome, em 2023 agora são apenas 2,5 milhões. Apenas, né? Meu Deus, é gente demais. Eu vi aquilo, achei estranho. E eu achei mais estranho ainda quando eu fui procurar lá no G1, que é o portal oficial, não oficial na verdade, do governo, e a matéria era essa aqui. ONU. Fome recua 33%, mas ainda afeta 14,3 milhões de brasileiros. Aí eu fiquei tipo, ué, não era 2,5 milhões? Por que a Globo tá falando que é 14,3 milhões? E foi aí que tudo começou. E para você entender o que aconteceu para que esses dados fossem divulgados, baseados em... Não, sem spoiler. Fica aí que você vai entender. Vamos começar pelo início. Para você entender a lambança que foi feita, eu preciso que você preste muita atenção nos dados que eu vou te fornecer agora. E esses dados estão vindo diretamente do site do governo. A matéria está hospedada no gov.br e é referente à Secretaria de Comunicação Social. Vamos lá ver então o que eles nos contam. Mapa da fome da ONU. Insegurança alimentar severa cai 85% no Brasil em 2023. Em números absolutos, presta atenção, 14,7 milhões de pessoas deixaram de passar fome no país no ano passado. Percentualmente, queda foi de 8% para 1,2% da população. Então o governo está dando um número para você. Ele está dizendo que o Dilma, em 2023, tirou 14,7 milhões de pessoas de situação de insegurança alimentar severa, que é a fome. E que, segundo a ONU, esse número caiu de 8% para 1,2%. A edição 2024 do Relatório das Nações Unidas sobre o Estado de Insegurança Alimentar Mundial, que é o SOF 2024, divulgada nessa quarta-feira, 24 de julho, no Rio de Janeiro, mostra que a insegurança alimentar severa caiu 85% no Brasil em 2023. Em números absolutos, aí eles se repetem, né, que foram 14,7 milhões que deixaram de passar fome no país. A insegurança alimentar severa, que afligia 17,2 milhões de brasileiros em 2022, caiu para 2,5 milhões. Percentualmente, a queda foi de 8% para 1,2%. O governo Dilma está dizendo que a ONU afirmou em seu relatório que em 2022 haviam 17,2 milhões de pessoas passando fome no Brasil, que o relatório da ONU está dizendo que em 2023 o Dilma tirou 14,7 milhões de pessoas da situação de fome e que sobraram 2,5 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar severa. Os dados das Nações Unidas indicam que estamos no caminho certo. Em apenas um ano de governo, reduzimos a insegurança alimentar
severa em 85%, tiramos 14,7 milhões de brasileiros e brasileiras dessa condição, afirmou o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Grava esse nome porque ele é importante, vai voltar daqui a pouco. Só que aí alguma coisa aconteceu dentro da matéria, porque você prestou atenção nos dados que eu passei para você, certo? De repente tudo mudou. É como se a matéria começasse a ser escrita por outra pessoa com outros dados. Presta muita atenção como que as coisas de repente mudaram. O relatório SOF destaca avanços importantes no combate à fome no Brasil. Mostra que a insegurança alimentar severa caiu de 8,5% no triênio de 2020 a 2022 para 6,6% no período de 2021 a 2023, o que corresponde a uma redução de 18,3 milhões para 14,3 milhões de brasileiros nesse grau de insegurança alimentar. Agora, nesse trecho da matéria, eles estão dizendo que o relatório da ONU, o SOF, está informando que no Brasil tínhamos, entre o triênio de 2020 a 2022, porque eles contam por triênio 2021, 22, 8,5% de pessoas em situação de insegurança alimentar severa. E em comparação com o próximo triênio, que pega 21, 22 e 23, esse número caiu de 8,5% para 6,6%. E que, no total, no Brasil, no triênio, nós teríamos 14,3 milhões de pessoas passando fome. Mas não era 2,5 milhões? Lendo isso, na hora eu pensei que eles tivessem os dados individualizados, que a ONU forneceu os dados do triênio, os dados de 21, os dados de 22, os dados de 23. E aí eles chegaram a essa conclusão, o que mesmo assim não bate, né? Porque a ONU afirmou em seu relatório que são 14,3 milhões de pessoas em situação de fome no Brasil. Mas a matéria começou dizendo que eram 2,5. Então, mesmo fazendo uma força para entender, não estava batendo, colega. Mas eu dei chance. Eu queria entender, eu queria que eles se explicassem. Em algum momento, eles iam dizer de onde esses números saíram. Com certeza, eles tiveram acesso de alguma forma a esses dados individualizados, né? Então, olha o próximo trecho da matéria. Em números absolutos, 4 milhões saíram da insegurança alimentar severa na comparação entre os dois períodos de 3 anos. No entanto, como o indicador da FAO é uma média trienal, ele não permite ver claramente o impacto de 2023 na trajetória de superação da fome no país, já que, no seu resultado, ainda pesam os dados de 2021 e 2022. Não, peraí. Eles estão dizendo dentro da mesma matéria que eles informaram que a ONU disse que esses eram os dados de 2023, que segundo o relatório não tem como ver os dados de 2023 individualizado porque o relatório é trienal. E que não tem como excluir 2021 e 2022 o impacto disso. Então eles não sabem. Mas a matéria começa dizendo que eles sabem e que a ONU disse. E a mídia divulgou sem questionar. Cara, isso aqui é muito suco de vazio. E já que foi dito que não dá para individualizar os resultados de 2021, 22 e 23, lembrando que 21 e 22 foram anos de governo Bolsonaro, eu quero só fazer um adendo. E o adendo vem através dessa matéria aqui do O Globo, de dezembro de 2023, que dizia: desigualdade cai ao menor patamar sob Bolsonaro. Sem considerar os Sírios, Dilma teve o melhor resultado. Porque é claro que eles têm que colocar o PT de alguma forma no meio da matéria, porque não dá para deixar o Bolsonaro levar todos os louros sem chamar atenção para o PT de alguma forma. E essa matéria está contando que em 2022 houve a maior distribuição de renda. E se você distribui a renda no maior índice de distribuição da série histórica, como diz a própria matéria, você diminuiu a pobreza. Você diminuiu a fome. E eu vou abrir aspas para esse trechinho aqui da matéria porque é importante. Os números da síntese de indicadores sociais, o CIS, divulgada na quarta-feira de dezembro do ano passado, mostram que a desigualdade de renda no Brasil é a menor dos últimos 10 anos. Aí eu fiquei pensando, Bolsonaro tem números melhores do que a mãe dos pobres, do que o partido do pai dos pobres. Portanto, quando você diz que no triênio o número melhorou e você pega 2021 e 2022 para compor com 2023, você não pode, de forma conveniente, querer esquecer esses dados. Foram 2 anos de governo Bolsonaro versus
do Lula. A matéria oficial do governo foi aquela que eu acabei de ler para vocês, que não fala lé com cré, um monte de número que a gente não sabe de onde saiu. Só que nas redes sociais eles contrataram uma atriz global para poder contar para a população que não, o Dilma tirou 14,7 milhões de pessoas da fome em 2023, porque a gente sabe fazer as coisas. Aquilo foi me dando... Eu não estava em paz com meu coração porque eu precisava muito entender de onde o senhor Wellington Dias, o ministro do Dilma, tinha tirado os dados isolados. De onde o Wellington Dias tirou que 17,2 milhões de pessoas passavam fome em 2022, segundo a ONU, e que em 2023, ainda segundo a ONU, 14,7 milhões de pessoas saíram desse quadro. Eu precisava saber. Era o que a mídia precisava perguntar. Na verdade, se isso fosse um governo sério, ninguém sequer precisaria perguntar, porque essas informações iriam vir acompanhadas de dados. Coisa que não aconteceu, então a gente teve que ir atrás. E sim, eu fui. Bom, o Wellington Dias disse que tudo isso estava no relatório da ONU. Pois bem, vamos pegar o relatório da ONU. Uma vez em mãos com o relatório da ONU, bom, eu não sou estatística, eu não sou economista, então eu senti um pouco de dificuldade e foi aí que eu pedi a ajuda dos universitários. E foram muitos universitários. Para toda a galera que parou o que estava fazendo, que doou o seu tempo para analisar esses dados, para analisar esse relatório da ONU, para a gente poder entender os dados divulgados pelo governo, muito obrigada. A galera da estatística trabalhou, viu? E trabalhou para que eu pudesse mostrar para vocês onde de fato estavam esses dados dentro do relatório da ONU. E você sabe onde que estava? Então, não estava. A única informação concreta que a ONU revelou sobre o Brasil está nessa tabela que eu estou colocando aí na tela para vocês, dá uma olhada, onde ela mostra os triênios em cima, que ela coloca lá de 2014 a 2016, depois de 2021 a 2023. Brasil. Ela mostra no relatório que entre 2020 e 2022 nós tínhamos 8,5% de insegurança alimentar severa no Brasil. E que no triênio seguinte de comparação, 21, 22 e 23, esse número caiu para 6,6%. Não, Bárbara, não tem os dados individualizados? No relatório da ONU? Não. Nessa hora eu fiquei tipo, meu Deus, não acredito que o Wellington Dias fez essa divulgação desses dados falsos na cara de todo mundo. Ninguém pode ser tão cara de pau assim. Aí eu comecei a pensar que talvez o Wellington Dias não tivesse dito o que a mídia disse que ele disse. Confuso, né? Mas calma que piora. Então eu fui atrás do vídeo. E olha só o que ele falou. Mais recente, o capítulo dessa história. Quero destacar os resultados para o Brasil que o relatório da SOF nos traz. Com apenas um ano de retomada dessas políticas. Caso seja individualizado apenas o ano de 2003, em relação a 2022, lembrando o relatório da SOF, a FAO trabalha com o critério do triênio, né, o triênio de 2020, 21 e 22, comparado com o triênio de 2021, 22 e 23, mas aqui me permitam individualizar o ano de 2023. Cara, que situação, né? Ele olha pra cara da galera da ONU e fala, ó, eu sei que vocês não fazem isso, mas me permita individualizar? Me permita? Permita eu? Permitido, seu Wellington, desde que você conte pra gente qual foi a base de dados que você usou para gerar tal informação. O senhor conta para nós? Utilizando os dados disponíveis na base FAOSTAT atualizada... Pronto, era só isso que eu queria, seu Wellington Dias. O senhor deu aí a resposta de milhões. De onde você tirou os dados para individualizar esses números? Base de dados da FAOSTAT. Mas o que raio seria a FAOSTAT? Aí a gente vai lá pesquisar, né? FAOSTAT. FAOSTAT é a base de dados da FAO. É como se fosse o armazenamento de dados, de onde o relatório FAO tirou as informações para gerar o relatório da ONU. Uma vez entendido o que significava, vão mexer nele, né? Eu queria ver os dados que o Wellington Dias teve acesso. É um site simples, você consegue colocar traduzir, você mesmo faz a pesquisa, você coloca download, baixa tudo. É super simples e intuitivo. E aí nós baixamos os dados. E você sabe o que aconteceu? Então... Os dados da FAOSTAT também são trienais.
Olha que loucura! Bárbara, você está dizendo que não existe dados individualizados dentro da Faustat? É exatamente isso que eu estou dizendo. Como você pode ver aí na sua tela. E de novo, se você estiver achando que eu estou mentindo, não acredite em mim. Vai lá e faz o teste. Não era possível. Sério, não era possível. Fonte de dados do Wellington Dias. Não sabemos, mas a ONU não era. Apesar de ser divulgado pelo ministro e por toda a mídia como se da ONU fosse. Só que aí eu já não estava mais satisfeita. Aí virou uma questão de honra, sabe, uma coisa pessoal. Eu queria saber de onde o ministro tirou esses dados. Foi então que eu sentei a abrir o pai dos burros, o Google, e comecei a pesquisar os números que o ministro relatou. E foi aí que eu cheguei nessa matéria aqui de março de 2024. Estudo pedido por Lula indica menos pessoas vivendo com a insegurança alimentar grave. Levantamento do Instituto Fome Zero, com base em dados da PNAD, afirma que 13 milhões de brasileiros teriam deixado de conviver com a fome de 2022 para 2023. Beleza, genérico demais. Vamos entender. Estudo encomendado pelo governo do presidente Dilma ao Instituto Fome Zero diz que, segundo projeções com base em dados da PNAD contínua, o número de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave teria passado de 33 milhões no início de 2022 para 20 milhões em 2023. Pausa nesse momento. Sim, a gente voltou no número de 33 milhões de pessoas passando fome em 2022. Só que esse estudo de pessoas que estavam passando fome em 2022, 33 milhões de pessoas passando fome, já foi desmentido pela própria mídia, com um ano de atraso. Foi desmentido no ano passado. Afinal, as eleições já tinham acabado, né? Não tinha por que ficar sustentando isso aí. Tava feio pra todo mundo. Estadão. A sutil fake news sobre a fome que ajudou a definir a eleição brasileira. Frase de impacto de que 33 milhões de brasileiros passavam fome em 2022 não estava correta. O conceito não era exatamente de fome, mas de insegurança alimentar. Agora eu vou fazer um vai e volta de matérias, eu preciso que você foca aqui para você entender onde eu vou chegar. Vou voltar na matéria do estudo pedido pelo Dilma. O Instituto diz que o modelo usado para chegar a essa conclusão não é o mais indicado. Na realidade, seria a terceira opção e que está sujeito a erros de estimativa. Sabe-se que a melhor aferição seria pela aplicação da Hébia pelo IBGE em escala nacional numa de suas pesquisas regulares. Não sendo possível essa primeira opção, a segunda melhor opção seria uma pesquisa amostral de menor porte, a exemplo do que foi realizada pela rede Pensam em 2021 e 2022. Não sendo possível também essa opção, os modelos matemáticos procuram ajustar projeções com as informações disponíveis, porém estando sujeitas a erros de estimativa. Para você entender o que diz esse trecho da matéria, esse estudo pedido pelo Dilma, ele deveria ter usado uma metodologia. Não deu. Então, ele deveria ter usado uma segunda metodologia. Mas também falhou, miserável. Então eles tiveram que usar uma terceira opção que não é a mais indicada e já é anunciado que pode possuir erros de estimativa. Se você já anuncia quando você está fazendo um estudo que o seu estudo deve ter erros de estimativa, você me desculpa, colega, não vai dar para te levar muito a sério. A Rede Pensam foi a responsável pelo estudo que disse que em 2022 tínhamos 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil e que foi decisiva nas eleições. Nesse momento eu fiquei curiosa porque eu não sabia nada sobre essa Rede Pensam. Então eu fui procurar saber. Foi então que eu encontrei uma espécie de conferência deles no YouTube, comecei a assistir e cheguei ao nome do senhor Renato Sérgio Jamil Maluf, que eu nunca tinha ouvido falar a respeito. Procurando sobre o nome dele, a primeira coisa que eu achei foi um vídeo dele numa participação numa comissão lá na Câmara, comandada por Rogério Correia, deputado petista lulista, nossa senhora, daqui de Minas Gerais, e desculpa por isso, Brasil. Nesse momento que eu vi ele lá naquela comissão, eu já comecei a pensar, meu Deus, esse cara tem lado. Será que esse cara tem lado político? Não. Coração peludo causa isso, a gente fica pensando nessas bobageiras dos outros. Mas não custava pesquisar, né? Foi então que, continuando a pesquisa, eu dei de cara com isso aqui. Professor Piracicabano, Renato Jamil Maluf, vai atuar na equipe de transição do Dilma. O cara da rede pensando os 33 milhões de famintos na equipe de transição do governo. De novo eu disse, não,
às vezes o cara só quer ajudar, não deve ter envolvimento político. Não deve. Não deve. E foi então que eu cheguei nessa entrevista aqui, dada pelo próprio senhor Maluf, onde ele disse o seguinte, abre aspas. Comecei militando na resistência à ditadura militar nos anos 70, com curta passagem pelo MDB, seguida do envolvimento com a criação do PT em Piracicaba e região. Essa foi a razão de eu me candidatar a prefeito em 1982, na primeira eleição disputada pelo PT, que teve Lula como candidato a governador de São Paulo e José Machado a deputado estadual. Um momento importante ocorreu quando vencemos as eleições em 88 e nosso querido companheiro Machado tornou-se pela primeira vez prefeito da cidade. Fui seu chefe de gabinete em 1989. Desde então, acompanho e contribuo com o PT, mas sem novas candidaturas. Fecha aspas. Mas esse foi só um dado curioso sobre as pessoas que compõem a Rede Pensão. O que você precisa saber é que quem foi a campo para poder fazer a pesquisa da pensão foi a Vox Populi. E a Vox Populi, é só você dar um Google, coloca assim, ó, Vox Populi PT. Só que aparentemente ninguém liga. Mas tudo isso aí é só a título de curiosidade. Vamos voltar aqui para o estudo encomendado pelo Dilma. Quem encomendou esse levantamento, que isolou os números de 2022 e 2023 em março de 2024, foi o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, comandada pelo ministro Wellington Dias. Me permitam individualizar o ano de 2023. Wellington Dias, o ministro que disse que o relatório da ONU deu os dados, mas que na hora de falar afirmou que, vocês não individualizam o dado, mas me permita. Para finalizar essa pesquisa, eu consegui encontrar uma matéria minimamente digna que meio que contou para o cidadão o que foi que aconteceu ali com os dados da ONU. E foi essa matéria aqui do Poder 360 que, a princípio, colocou lá dados da ONU e foi falando do relatório, só que embaixo ele colocou assim, fonte para essa matéria. A FAO/ONU, que realmente é o estudo, e Ministério do Desenvolvimento Social. Então eles pegaram os dados da ONU, em complemento com os dados do Ministério, fizeram um bem bolado e falaram que era tudo da ONU, né? Para dar mais credibilidade. Toda a credibilidade que o PT merece quando o assunto é divulgação de dados. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões, a gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Então nós tivemos aí dados de 17,2 milhões de brasileiros em 2022 que caíram para 2,5 milhões tirados de... Não faço a menor ideia, mas da ONU não foi. Tivemos, de fato, o dado da ONU informando que de 2021 a 2023 caiu de 8,5% para 6,6%, chegando ao total de 14,3 milhões de pessoas passando fome no Brasil, um número assustador. E esses são os dados que estão no relatório. Só que aí me aparece a Folha na manhã dessa quinta-feira com a seguinte matéria. Fome atinge 8,4 milhões de pessoas no Brasil, mostra estudo da ONU. Aí, filho, aí eu não vou nem tentar descobrir. É um misto de números, de informações, de dados. A fonte deles ninguém apresenta. Existe sempre a citação ao governo, né? O ministro disse, o ministro afirmou. Em reunião do G20, o ministro anunciou. Mas a mídia foi incapaz de abrir o relatório da ONU para ver que essas informações não estavam lá. E o que eu quero com esse vídeo? Primeiro, mostrar minha indignação aqui de ter que ser eu a fazer um jornalismo que a mídia profissional não consegue. Em segundo, eu quero saber, tanto do ministro Wellington Dias quanto da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Governo, de onde eles tiraram esses dados. E, novamente, não é o tipo de coisa que um cidadão comum deveria parar para perguntar ou pesquisar. Isso deveria ser dados públicos, deveriam vir acompanhados com as informações. Não deveria haver dúvida para o cidadão. Para o cidadão, porque a mídia não tem dúvida nenhuma, ela acredita piamente no governo. Então, meu objetivo é esse. A busca pelo dado. De onde o ministro tirou o dado de que 17,2 milhões de pessoas passavam fome em 2022 no governo Bolsonaro, quando houve a maior distribuição de renda da série histórica do Brasil? E de onde ele tirou o número de 2,5 milhões de pessoas passando fome no Brasil em 2023? Porque da ONU não foi.
O link desse relatório, caso você goste de estatística e queira dar uma olhada e conferir com seus próprios olhos, eu vou mandar lá no Telegram. Então, galera, vindo aqui rapidinho para uma atualização, porque enquanto eu gravava e fazia esse vídeo nessa quinta-feira, o batom na cueca apareceu. Ontem à noite eu fui até as redes da Secom e fiz a seguinte postagem. Eu quero que a Secom explique onde esse dado está no relatório da ONU. Alerta de spoiler. Esses dados não existem no relatório da ONU. A Secom tem a obrigação de apontar onde ela achou esse dado dentro do relatório da ONU. Se ela não mostrar, eu mostro amanhã em vídeo. Valendo! E eu não fui só na postagem da Secom, eu também fui das mídias tradicionais e do ministro Wellington Dias. E aí vocês não sabem o que aconteceu. Sabe a matéria inicial que nós usamos do Mapa da Fome, disponível no site do governo, da Secretaria de Comunicação? Então, hoje, dia 25, às 1h09 da tarde, ele foi atualizado. Foi atualizado com uma notinha de rodapé. Olha que nota bonita, olha que nota famosa. Fonte de dados. Os dados extraídos do relatório da ONU sobre Insegurança Alimentar Mundial, o SOF 2024, não são publicados em separado, com recorte anual. A FAO, excepcionalmente, informou os números individualizados de 2023 ao governo federal brasileiro. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, de fato, não está no relatório da ONU, conforme anunciado em todos os lugares. Mas aí eu acho uma coisa interessante. A FAO, a galera da ONU, mandou isso de uma forma excepcional para a galera do governo. Como? Esses dados estão públicos onde? Como foi que a FAO mandou esses dados para vocês? Por WhatsApp? Quero muito saber e saberemos, já que o deputado Marcel Van Hatten está protocolando uma lei de acesso à informação e também um RIC, para que o governo diga para a gente como foi que ele recebeu esses dados, que não estão no relatório da ONU, se é que ele recebeu esses dados. Aguardando as cenas dos próximos capítulos, e assim que a gente tiver um retorno dessa saga de como mentir usando estatísticas, por que não? Eu volto aqui para te atualizar. E depois de toda essa pesquisa que um jornalista deveria fazer, e que deu muito trabalho, mas assim, eu confesso, eu fiquei obcecada. Eu vou te pedir só mais 40 segundos do seu tempo. Hoje eu vou ser muito sincera e abrir totalmente o jogo com você. Eu fiquei muito feliz com as novas pessoas que decidiram fazer parte da nossa mudança e entraram para a família Te Atualizei. E eu tô com sangue no zóio para criar novos conteúdos para falar a minha opinião sobre tudo que tá acontecendo na política brasileira. A diversão vai ser garantida na minha plataforma, porque lá eu tenho liberdade para fazer piada com quem eu quiser. Só que nem tudo são flores, e uma coisa triste aconteceu. Eu percebi que você vai ficar de fora de tudo que eu vou contar sobre o rumo das coisas. Meu coração ficou partido quando eu vi que você ainda não tem acesso a todos os vídeos que eu tô postando pra família Te Atualizei. E eu não quero que você fique por fora de tudo que eu tô fazendo. Então, toca no botão desse vídeo e vem agora fazer parte da família Te Atualizei. E é isso, galera. Fazer esse tipo de conteúdo dá muito trabalho e a gente cutuca um vespeiro muito perigoso. Eles não gostam que a gente questione o regime. Portanto, se você confia no meu trabalho, se você gosta do meu trabalho e você quiser e puder apoiar para que isso continue e também para pagar os advogados, considere entrar para a família Te Atualizei, onde, em troca do seu financiamento, eu te ofereço conteúdos exclusivos. E agora, quadro novo, uma vez por semana, vídeo. Só nós. Fechou? Novamente, se você quiser e puder, eu vou deixar um link fixado aqui no primeiro comentário. E com 10 bonouros por mês, você faz toda a diferença por aqui. E para todos que já fazem parte da família, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. De onde vocês acham que o ministro Wellington Dias e a Secom tiraram esses dados? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!